dos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os teus passos se aproximando, e eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Eu sou o pastor Júnior Fialho, da Igreja Unidos em Cristo, igreja que o nosso irmão Eduardo congregava, né, no momento da partida, já há alguns anos com a gente, né, irmão Jean? Mas o nosso contato não foi só agora, né? Estava conversando ali com o irmão Jean, tentando lembrar a data, 2004 para cá, né? A gente começou a se encontrar, a se conhecer, a gente vindo aqui à Abadia, juntamente com a família. Não sei se Chayane está aí, ela disse que estaria aqui. Chayane não está aí não, né? Então, hoje cedo nós estávamos falando como as pessoas partem, como o próprio salmista diz, né? A vida é como um sopro. Às vezes, quando somos novos, a gente pensa que aquelas pessoas que já estão mais velhas estão cansadas de viver, mas na verdade elas olham para a vida delas e veem como se viveu pouco ainda, é ou não é? Né? Nós que somos mais velhos. Carmelinda, né? Não é isso, Carmelinda? Nós nunca estamos velhos para partir. Nós sempre estamos novos para partir. Então que os novos saibam disso. Que os jovens saibam disso. Que ninguém está tão velho que diga, estou pronto para partir. Todos nós, em qualquer momento da vida, nós pensamos que a nossa vida foi muito curta. E realmente foi, gente. 78 anos, né? Estaria completando 79, não é isso? Agora dia 3 de agosto. Então, graças a Deus, viveu sim a longevidade. A Bíblia fala que 70 anos, né, o que passa disso é câncer enfado. Ele viveu a longevidade, sim, viveu. Mas poderia viver 90, poderia viver 100, poderia viver 110? Poderia. Mas saiba de uma coisa, Deus preferiu Eduardo Estevão na glória do que deixar ele aqui com a gente. Sem dúvida, a dor do luto, da perda, da interrupção, programações, 3 de agosto, vamos comemorar o aniversário do papai, do amigo, do marido, do tio, do avô. A interrupção desses sonhos, a interrupção daquilo que nós programamos só nos traz um alerta. Nem tudo, amigos, nem tudo que nós deixamos para depois possivelmente poderá realmente acontecer. Nem tudo. Às vezes algumas coisas nós vamos deixar para depois e tudo bem, vai dar certo. Mas nem sempre nós teremos uma próxima oportunidade para dizer eu te amo. Nem sempre nós teremos uma nova oportunidade para abraçar e dizer que saudade eu tenho de você. Nem sempre. O alerta que a partida do irmão Eduardo, de uma forma tão rápida, inesperada, domingo passado ele estava me apertando com todo vigor, né? Me abraçando, nós nos abraçando, sorrindo e fazendo programações para o futuro. Nunca passava pela minha cabeça que hoje eu estaria aqui em Abadia fazendo o velório do nosso amigo, do nosso irmão, que viveu principalmente esses últimos anos, com uma espiritualidade tão, não sei se vocês perceberam isso, vocês da família, mas a espiritualidade desse homem estava tão aprofundada
eu acredito que isso fez com que Deus quisesse ele com ele lá na glória. A profundidade espiritual do irmão Eduardo nos últimos anos estava muito aguçada. E saiba de uma coisa, que sempre que nós estamos preparados para estar com ele na glória, ele vai realmente nos levar. O que foi que aconteceu? Por que isso aconteceu? Sabe por que isso aconteceu? Porque ele estava muito próximo de Deus. E Deus preferiu levá-lo nesse momento. Ele estava muito próximo, Carmelinda, de Deus. Eu não sei até onde vocês perceberam isso nele. Ele estava cada dia subindo degrau a degrau de níveis espiritual. E isso fez com que hoje nós estivéssemos aqui de forma muito surpresa, e por isso choca, isso traz para nós um sentimento de pensar, meu Deus, e fazer perguntas, por quê? Por que agora? Por que desse jeito? Mas saiba de uma coisa, Deus não é pego de surpresa. Deus nunca foi pego de surpresa e nunca será. Saiba de uma coisa, Adriana, Alice, John, é Johnny? E Abigail. Saiba de uma coisa, essa perda vai deixar uma lacuna. Ninguém, gente, vai conseguir substituir Eduardo. Vamos tentar substituir Eduardo. Não tem jeito. O lugar, a lacuna que Eduardo deixou na Unidos em Cristo é insubstituível. Não estou dizendo que alguém não vá sentar naquele lugar. Pode até sentar. Mas o lugar que Eduardo deixou na Unidos em Cristo é insubstituível. O legado que ele deixou, com poucas palavras. Fala assim, mas que legado? Legado não diz respeito ao que você fala. Legado diz respeito à vida que você vive. Porque palavras podem até convencer pessoas, mas exemplo, gente, arrasta. E o irmão Eduardo arrastou através do exemplo, porque ele era um homem de poucas palavras. A família Unidos em Cristo aqui representada. Marcos, Isaac, Michael, pastor Carlos Roberto representado, né? Quem está aí? Bilga, né? Jean está aqui com a gente, representando também. E talvez Chayane chegue aí também. Sabe dizer que nós temos uma comunidade que preza o crescimento espiritual passo a passo. Preza por isso. Nós prezamos tão somente o crescimento espiritual passo a passo. E ele estava vivendo isso. E ele chegou muito perto de Deus. E Deus fez assim: você está muito bom para estar aí nessa terra, tá bom. Agora vem passar aqui comigo a eternidade. Então, filhos, Eduardo deixou um legado. Ele é insubstituível. A dor da partida vai trazer angústia, vai trazer tristeza, choro. Só que eu digo uma coisa para vocês: o Espírito Santo, não sou eu, Adriana. Eu não consigo ser um remédio para você. Nem o próprio remédio vai ser remédio para você nessa hora. Remédio não vai ser remédio para vocês. É bom para se controlar, para poder dormir, se estiver perdendo sono. Mas sabe quem vai ser o remédio de vocês? O Espírito Santo, porque Jesus diz assim, eu vou, mas eu vou enviar quem? O Consolador. Adriana, o Espírito Santo é consolador para você. Alice, o Espírito Santo é quem vai te consolar. Ele não vai colocar outro Eduardo na sua vida para substituir essa pessoa. Ele vai ser o substituto do Eduardo, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo estiver consolando vocês, Carmelinda, Johnny, quando o Espírito Santo estiver consolando, vocês vão lembrar dessa palavra. Vocês vão dizer assim: meu Deus, eu achei que não ia suportar. A dor é muito grande, a angústia corta, o peito aperta, é difícil. Aí saiba de uma coisa: clame pelo Espírito Santo, Ele é o Consolador. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem uma passagem na Bíblia que está em 2 Timóteo capítulo 4. E o apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira,
Guardei a fé. Eduardo não precisa de fé mais. Eduardo não necessita mais de carreira, de jornada. Eduardo não precisa mais derramar nenhuma lágrima. Nós derramamos. Não por ele mais, no sentido de querer que a saúde dele esteja de volta no corpo, mas derramamos lágrima por causa da ausência dele. Sabendo que, se nós, preste bem atenção nisso, se nós galgarmos os mesmos degraus que Eduardo galgou, ao ponto de se aproximar tanto daquela parte espiritual que te leva para mais perto de Deus, se nós galgarmos os mesmos degraus que Eduardo galgou, sabe o que vai acontecer? Você vai reencontrar com ele. Você vai reencontrar com ele. Mas só que tem uma notícia que não é boa. Se você não estiver disposto a galgar os mesmos degraus que Eduardo galgou, você nunca mais vai encontrar com ele. Essa é a realidade. Eu estou falando das coisas que estão escritas aqui. E saiba de uma coisa, 1 Coríntios capítulo 15 diz algo muito importante. 1 Coríntios capítulo 15, depois que o Isaac, Adelino, Jean e quiser cantar o louvor, qual vai ser? Porque ele vive. Eu quero ler um trechinho disso aqui para vocês verem que a fé dele não foi em vão. Ele guardou a fé, mas a fé não foi em vão. Eu quero mostrar para vocês depois que eles louvarem. Então, não saia, não perca nenhuma palavra. Eu não estou aqui pregando para o Eduardo. Eu preguei para o Eduardo domingo passado. Eu falei com ele. Hoje eu não tenho mais o que falar com ele. Na verdade, a vida dele agora está falando comigo. Seja como Eduardo foi. Procure ter o legado que ele deixou, que um dia você também poderá estar vivendo a eternidade com Eduardo. Vamos lá? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Mas sem me deitar.
Louvado seja o nosso Deus. A gente citou a Chayane antes de você chegar, né? A gente estava falando sobre aquele tempo ali do princípio, né? Conversando com o Jean, os cultos na casa dele, depois na casa ali da sua mamãe e da senhora, né? E citamos a Chayane aí, agora ela chegou, gente. A Chayane está aí. E lembrando daqueles bons tempos, mas que tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida passa. Só que a palavra de Deus não pode passar. E a palavra de Deus diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 12, assim: ora, se está sendo pregado que Cristo, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Como alguns de vocês podem dizer que nós não vamos viver eternamente e nos encontrar na eternidade? Se existe ressurreição dos mortos, nós iremos sim encontrar com os nossos queridos na eternidade. Nós iremos sim um dia ressuscitar juntamente. E aí ele diz assim, ó: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como é inútil também a fé que vocês têm. Eu quero convidar o Michael para trazer uma palavra. Michael Douglas, por favor. Traga aqui uma pequena palavra de ânimo para nós, os amigos, familiares. Afinal de contas, o que pode nos animar, o que pode nos consolar no momento da perda de um querido, de um amigo, né? Então, o Michael também, que viveu, teve a oportunidade de perceber que a falta do irmão Eduardo vai fazer muita falta. A melhor coisa, gente, olha só, presta atenção nisso. A melhor coisa que tem é você, quando deixar essa dimensão, entender que a sua falta vai fazer falta. Seja amável aqui enquanto você tem vida, ame as pessoas, tenha empatia, considere, não despreze ninguém, para que depois, quando você não estiver aqui mais, a sua lembrança seja para o bem, e para que a lacuna que você deixa aqui possa realmente deixar um vazio no coração de cada pessoa que pôde se relacionar com você. Tá bom? É um pedido que eu faço, porque ele conseguiu deixar vazios nos corações de vocês. Aqui está a família natural do irmão Eduardo, e ele tinha a família Unidos em Cristo, que ele fazia parte. A gente sabe que as palavras podem consolar e confortar agora, né? Mas amanhã, depois de amanhã, quando cada um estiver aí nas suas casas e vier a lembrança, a imagem de Eduardo, ou quando acontecer algo, né, que ele gostava de falar, de fazer, os lugares que ele gostava de ir, então eu sei que a solidão, aquele sentimento de vazio vai bater. Eu passei por uma experiência dessa no ano de 99, com a minha avó materna, presenciei o assassinato dela e pude sentir um pouco desse vazio. Mas sabe, essa experiência do irmão Eduardo, não conversava muito com ele, nos registros do WhatsApp, ele que me mandava mensagem por áudio, puxando conversa. E domingo passado, vendo as imagens, né, ele estava no culto de escola bíblica, domingo às 9 horas da manhã, sempre sentando no cantinho dele, no lugarzinho dele lá. E sempre que podia, vinha ao meu encontro, me abraçava. E aí, sabe o que fica hoje? Olhando para este momento, ele poderia estar na casa dele, talvez dormindo, pensando no que ouviu, né, da pregação, da exposição da palavra, das Sagradas Escrituras, que o que sustentou a vida dele, né? Mas está aqui. E eu fico pensando assim, puxa, eu poderia ter dado mais atenção para ele. Eu poderia ter aproveitado mais o abraço. Irmãos, quando nós encontramos uma verdade como essa aqui,
Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que possa livrar alguém da minha mão. Ele dá a vida e ele atira quando ele bem entende. Essa é a soberania de Deus. Ninguém tem alguma coisa que não possa dizer, eu adquiri por conta própria. Se você tem, é porque você recebeu de alguém. E a primeira coisa que você recebeu foi o fôlego de vida. O irmão Eduardo está me ensinando agora. Esse fôlego de vida, ele sempre agradeceu a Deus por tê-lo. E agora ele me ensina. Eu estou dizendo para vocês, tive uma experiência dessa quando eu tinha 7 anos de idade. Não sabia discernir ainda entre o bem e o mal. Mas essa experiência, através de uma sensibilidade espiritual, eu percebo que Deus está me ensinando. Aproveite mais. Desfrute mais cada segundo. Você vai se lembrar da teimosia de Eduardo. Você vai se lembrar de coisas que ele não gostava que você fazia, brigava com você. E aí, o que vai adiantar agora? Você vai continuar fazendo, talvez, e ele não vai estar do seu lado para te chamar a atenção. Mas sabe, irmãos, a consciência, ela é o maior, ela é o mais justo tribunal que nós temos. É a consciência que Deus colocou dentro de cada um de nós. Sabe? Vamos aprender a viver. Vamos aprender a desfrutar cada segundo. Porque talvez quem está do seu lado pode ir embora quanto menos esperar. Vou olhar para o cantinho que ele ficava, contribuindo sempre que ele podia aos domingos. O único culto que ele ia. E hoje eu entendi que ele era tão engajado com o reino de Deus, não porque ele ia na Igreja Unidos em Cristo, no Parque Industrial João Brás. Quando nós exortamos, seja como o Eduardo, não que você vá a uma igreja e sente num banco todo domingo, não é isso, gente. Mas que você aprenda a viver como ele viveu. Teimoso? Não, mas agradecido. Sério, mas ele tinha um sorrisinho no canto de boca. Às vezes a gente tem uma aparência assim carrancuda, mas você sabe sorrir. Vamos aprender a conversar uns com os outros, a entender a ideia do outro. É a grande lição que eu tiro. Um jovem de apenas 32 anos, mas que está vivendo uma grande lição. E se eu tenho a oportunidade de falar para pessoas aqui que têm a idade de ser o meu avô, meu bisavó talvez, é que eu tenho vivido experiências com a palavra de Deus. Gente, e o que não nos faz, por mais... Pastor Carlos Roberto, pode chegar aqui, meu irmão, por favor. Gente, por mais que eu tenha tido uma experiência aos 7 anos de idade, vendo o assassinato de minha avó em Varjão, aqui perto, onde eu residi até os anos 2000, mas eu tenho visto experiências de morte ao longo deste ministério. Tenho visto experiências de pessoas perdendo seus entes queridos. E eu posso dizer para vocês que através de tudo isso, Deus tem me dado uma fé para entender que essa não é o fim da jornada. Esse não é o fim do caminho. E a esperança que nós temos é que nós, vocês que estão aqui ouvindo isso, vocês não são mais ignorantes como aqueles que não têm esperança, achando que o fim do caminho é isso. Ele vai viver agora com muito mais luz dentro de cada um de vocês. E eu vejo que Deus está nos alertando pela misericórdia que Ele tem, que se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus está nos alertando a viver mais agora, através do que o irmão Eduardo deixou para nós. A vida é uma só. E há aqueles que ainda têm a oportunidade de viver de novo. Quem aqui vai se lembrar daquela tragédia ou quase tragédia daquelas celebridades da TV brasileira? Luciano Huck e Angélica, aquele avião que caiu. Quem se lembra disso aqui?
Duas das grandes celebridades conhecidas da televisão brasileira poderiam ter perdido a vida. Mas o testemunho que um deles deixou foi: Deus está me mostrando, Deus me deu uma oportunidade. Sabe, irmãos, Deus nos dá oportunidade a cada manhã quando você levanta e pode, puxar um fôlego de vida. Quando nós escolhemos ser arrogantes, quando nós escolhemos ser soberbos, achar que sabemos mais do que os outros, nós estamos tomando um caminho. Mas quando olhamos para uma cena como essa, e aí a Bíblia nos diz que há mais alegria, ou na casa onde há pranto, né, há luto, há mais reflexão. É melhor, né? Eu digo alegria porque nós podemos refletir. Gente, meu coração se compadece porque eu senti muito a surpresa, o impacto da partida do nosso irmão. O meu testemunho é esse: eu poderia ter aproveitado mais, mas eu sou agradecido a Deus, porque a partir de agora eu entendo que Deus está me mostrando: aproveite mais. Eu deixei o irmão Eduardo viver do teu lado 4 anos, 5. Agora aprenda a andar com as suas próprias pernas. Aprenda a viver uns com os outros, a amar, a ouvir. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo console cada um de vocês, principalmente os filhos, netos. Tem netos? Esposa, filhos. Esposa. Eu não os conheço, mas o Espírito Santo os conhece. Em nome de Jesus Cristo, Deus console os corações de cada um. Aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus me trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixa sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada
Aleluia. Querido e eterno Deus, Aleluia, Deus. Graças a Deus. aqui tem ao redor desse corpo amigos, parentes, e todos lamentando a partida deste servo do Senhor. Ele deixa saudades Sim, ó. em todos nós. Foi um homem serviçal. Sim. Eu tive o privilégio de ver o quanto ele era serviçal. Então ele se pareceu com o Senhor, Verdade. pois o Senhor mesmo disse que maior é aquele que serve do que aquele que é Verdade. servido. Glória. E ele tinha prazer em servir. E eu peço ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os corações quebrantados, afligidos pela dor da separação, recebam as consolações do Espírito Santo, que foi dado como consolador e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós nem mesmo sabemos como pedir. E que sejam abençoados todos eles, que prestam aqui também suas últimas consolações aos parentes, aos amigos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não pedimos por ele, pelo irmão Eduardo, porque ele já tem adentrado a eternidade com o Verdade. Senhor, acabou a carreira, guardou a fé, Aleluia. e o tesouro já está usufruindo da coroa da justiça. Aleluia. Em nome Glória do a Senhor Deus. Jesus Cristo, eu entrego a vida de cada um que ainda está aqui nesta terra, Sim, peregrinando, lutando, trabalhando para edificar ainda alguma coisa. Que cada um tenha o entendimento, a vida e a sabedoria para neste caminho buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Em nome do Senhor glória. Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. E agora eu peço que todos que podem estar de pé, dê uma salva de palmas em homenagem à vida desse guerreiro. Eu agradeço imensamente em nome da família Unidos em Cristo a atenção de cada um de vocês e obrigado por nos ouvir um pouquinho e que nós possamos refletir a cada dia sobre aquilo que ouvimos e sobre a vida que Deus nos permitiu ao nosso lado pelo tempo que cada um passou. Obrigado, Deus abençoe. Em nome de Jesus, toda a família. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não te satisfarão. Sustenta agora, canta. Vai. Meu amigo, hoje tudo Nem todos têm o privilégio, como Davi teve, de ser avisado do dia da sua morte. A maioria são pegos de surpresa. Davi foi avisado e preparou o seu coração e o coração do seu filho Salomão. Mas e nós?
devemos estar preparados todos os dias, todos os momentos. Neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Eu sou agradecido a Deus pela vida dele, ele me ajudou muito. Ali quando eu estava fazendo os cultos aqui em Abadia, né, irmão Jean? O irmão Jean, ele cuidava ali do pequeno santuáriozinho que a gente tem, ele se prontificou a limpar, né? Ali, e ele foi muito fiel em tudo. E gosto, sempre gostarei, irmão Eduardo Estevão, um grande amigo. Família, Até vou mudar o nome do personagem. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Eduardo. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente no Senhor, como fez Eduardo, e assim a fé não foi em vão, até chegar ao seu galardão. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão.